pessoal, estamos começando Elos Conversa. Hoje nós estamos aqui com o Pablo e a Franciele da Self Consultoria. E temos aí, ó, gente, novidade, Elos em Revista, né? Essa edição maravilhosa, agronegócio, tá? E está participando aqui capa, né? O Pablo, e a Fran também está aí embelezando e trazendo uma matéria maravilhosa, o nosso especial Mulheres. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos ter aquela conversa, né, gente? Sim, com certeza. Primeiramente, queria agradecer muito pela oportunidade. A gente, estando nessa revista, faz o diferencial para Campo Novo, a Elos Especial em Revista, e eu acho que sempre vem a agregar. Agregar em que sentido? Ela traz muita informação, mostra quem são os empresários hoje da cidade, o que nós viemos trazer para que a cidade tenha uma evolução. E a Self hoje, juntamente com a psicóloga Franciele, a gente traz muito essa questão do desenvolvimento humano. E a gente sempre gostou muito dessa parceria com a Elos, com a Zanilda, que a gente já tem uma amizade, e eu fico muito feliz em poder participar de mais essa edição. A Self Consultoria, ela já faz parte, né, da Elos em Revista. E você, Fran, tá aí animada, aí linda, maravilhosa na nossa revista? Eu também gostaria muito de agradecer à revista, né, por estar proporcionando, né, as pessoas a se conhecerem um pouco mais, a terem um pouco de conteúdo. E agora no mês das mulheres, né, podemos, cada mulher que está aqui na revista, falar um pouco da sua área e dos cuidados que nós temos com as mulheres em especial. E fico muito grata por estar participando dessa edição. Nós é que estamos aí super agradecidos com essa parceria, né? Então, o Pablo, ele trouxe uma matéria aqui, eu estava olhando hoje, né? A matéria está trazendo aqui até uma palavra super diferente, né, Pablo? Eu fiquei assim, falei, gente, o que é isso? Né? E aí a gente vai olhar a matéria para a gente entender. Assessment. Isso. Nessa edição eu resolvi falar sobre o Assessment. O Assessment, ele é uma ferramenta maravilhosa na questão principalmente de contratação nas empresas. Sobre as aplicações dele influenciam muito no modo como as empresas veem o colaborador e o modo como o colaborador se comporta na empresa. Ela vem como uma ferramenta para delimitar principalmente o perfil comportamental do colaborador, que eu acho muito importante. Inclusive tem uma frase aqui que ficou em destaque, que eu achei bem legal, que é uma frase que nós adotamos como uma missão da Self perante as empresas, que é saber o lugar certo para a pessoa certa faz toda a diferença na área empresarial. Isso é algo que nós acreditamos, é algo que nós levamos como uma prioridade. Eu creio que hoje as empresas, Anilda, elas sofrem muito porque elas acabam colocando os funcionários em posições que às vezes eles não se sentem confortáveis. Então eles acabam entrando na empresa, o perfil comportamental dele, o modo como você vê o colaborador, às vezes não se adequa à função que ele vai exercer. E quando a gente fala sobre o assessment, é muito importante para as empresas saberem como o funcionário pode se adequar, como o colaborador pode estar fazendo com que a empresa seja enriquecida com o método de trabalho dele, com as habilidades que ele tem. E o perfil comportamental, que é o que o Assessment fala muito, ele já delimita muito essa questão. Ele fala se a pessoa tem um perfil adequado para aquela função, ele fala se a pessoa vai ter um aprendizado melhor em outra função. E como assim fala? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que esse Assessment conhece o perfil comportamental da pessoa? Ele é uma ferramenta que ela segue o método DISC, que é um método muito conhecido, que fala sobre os 4 perfis comportamentais do ser humano, e ela tem uma certificação inclusive de Harvard e de Ohio, que são 2 faculdades norte-americanas, onde ela fala que essa ferramenta ela consegue ter uma assertividade de 97% do perfil comportamental da pessoa. Ou seja, as empresas, então, quando elas buscam a Self Consultoria, você vai apresentar essa ferramenta para elas e essa ferramenta ela vai trazer esse benefício de que você leve o candidato certo para a função certa. Exatamente. Para que a empresa não perca, né? Porque a empresa ela perde muito, ela perde tempo, ela perde
dinheiro, né? Quando ela faz uma contratação errada. Eu falo assim, não existe uma contratação errada. As pessoas usam esse termo e é correto hoje usar no contexto que a gente conhece. Mas quando você conhece o assessment, você vê que não existe uma contratação errada. Existe uma contratação que não se adequa ao que você necessita. Então a pessoa não faz a junção entre a necessidade da empresa e a necessidade do colaborador. Então você pega uma pessoa às vezes que se adequa a um perfil que você considera ideal, mas quando ela começa a exercer a função, aquilo não faz parte das características que ela tem como qualidades. E nisso que acontece, daí como você disse, a empresa acaba tendo uma defasagem, ela contrata um funcionário, contrata 2, contrata 3 e parece falar, ninguém dá certo nessa função. Talvez é porque as pessoas que você vem contratando não se adequam ao perfil necessário para aquele momento, aquela situação da empresa. Fran, você faz parte também, né, da Self Consultoria e como que funciona, né, essa parceria de vocês lá? Então, a parceria que a gente fez até hoje, o Pablo ele se encarrega, né, de fazer esse perfil comportamental através do assessment e eu faço também um perfil da sua personalidade, porque às vezes a empresa ela sabe, eu quero um funcionário tal, mas nessa função, o que é necessário para que esse funcionário exerça o que eu quero dele? Então, às vezes, a gente precisa traçar todo o perfil da função. Então, a gente traça esse perfil da função juntamente com o proprietário, o empresário, e aí, diante disso, nós procuramos a pessoa que se enquadra dentro daquele perfil pré-estabelecido. Nossa, então a empresa, né? A empresa com certeza tem que procurar vocês, né, gente? Eu digo assim porque eu até falo pelos cases de sucesso que eu falo que a gente tem dentro da própria empresa. Quando a gente fez a contratação, temos hoje que participa da revista também a colaboradora Cassiane, o colaborador Guilherme. E quando a gente fez esse processo de seleção, foi um processo longo. E às vezes as pessoas falam, mas por que você fez um processo tão longo? Foi em 5 etapas. Eles fizeram assessment, fizeram textos, fizeram avaliações psicológicas com a psicóloga Franciele. E as pessoas no começo falavam, parece um exagero o que você está fazendo, mas deu tão certo que a gente, até nós que conhecíamos a ferramenta, sabíamos que funcionava tanto a minha quanto as que ela aplica, a gente se surpreendeu o quanto certo isso deu. Tipo, a colaboradora Cassiane, nós procurávamos uma pessoa que fosse comunicadora, que é um dos 4 perfis. E ela se encaixou totalmente dentro de todas as necessidades que a empresa tinha. Entendi. E até superou as expectativas. Com o Guilherme, que a gente precisava de um perfil planejador, a mesma coisa. A gente conseguiu, as necessidades da empresa foram atendidas de forma que eu não tive que fazer um grande esforço para poder treiná-los, não precisei ficar cobrando coisas porque eu sabia que já dei funções que se adequavam às características deles. E eu acho isso muito incrível, o modo como essa ferramenta faz com que a empresa se sinta, de uma certa forma, a empresa faz um processo que ela depois se sente acolhida. Ela não tem aquele trabalho nem o desgaste de ter que fazer uma demissão, ter que ficar fazendo diversas contratações, e isso E o candidato também, né, gente? Porque às vezes o candidato, ele é contratado, não vai se adaptar, porque não faz o perfil dele, e acaba que ele fica 30 dias, 60 dias em uma empresa, daí a pouquinho, aí quando você vai olhar o currículo daquele candidato, ele dá a impressão assim, nossa, ele não tem qualificação, ou até alguma coisa errada, que ele não para em trabalho nenhum, e de repente está ali um ótimo candidato e não está, né, não está fluindo no local certo, exatamente. E foi o que eu dizia para a Fran, quando a gente fez a contratação, que nem isso, às vezes a gente via currículos incríveis, né, Fran? A gente viu durante o processo pessoas assim que falavam, mas essa pessoa é tão qualificada, essa pessoa tem tantas qualidades, formações, já trabalhou em tantos lugares que se adequariam, mas quando a gente fazia o teste, falava, mas ela não se adequa ao que o teste necessita. Entendi. Então, nós temos o balcão de empregos, né? Sim. Que ele é totalmente online, através do nosso site. E a gente tem, assim, hoje, ele está em processo de aprendizado, né? Que eu falo assim, é uma novidade. As pessoas, elas tinham o hábito de ir até as empresas com o currículo na mão, né? E deixar o currículo lá. E hoje, com a nossa ferramenta ali dentro do nosso site, eles conseguem enviar o currículo diretamente para a empresa. Porém, a gente vê a dificuldade que eles têm até mesmo de preencher um modelo de currículo já pronto, né? Então, assim,
tudo isso tem que ser trabalhado com eles também. Só que o nosso processo é totalmente diferente também, porque a gente recruta currículos, né? Sim, para as empresas. E no caso de vocês, as empresas têm que contratar o trabalho de vocês para que esses currículos sejam analisados, passa por todo esse processo para que vocês apresentem a eles um candidato com um perfil que vai realmente trazer resultado para eles dentro da empresa. Exato. É isso, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho com a Fran, né? Vamos conversar com ela, Pablo. Sim, com certeza. Sobre essa matéria aqui, ó. Cuidando da saúde mental. Mulher contemporânea. Vamos falar sobre isso, Fran? Com certeza. A mulher de hoje, ela acaba sendo encarregada de muitas funções, né? Ela acaba tendo uma pressão interna que ela mesma se cobra, ela quer ser perfeita, ela tem que achar lugar para tudo, e aí tem a cobrança externa, né? O mundo tá cheio ali de coisinhas, de pessoas falando como ela deve agir, como ela deve se comportar, qual o peso que ela deve ter, qual a roupa que ela deve usar. E isso, a preocupação falando disso, é a mulher ela ser feliz da forma que ela é. E ela, se ela precisa e se ela não está satisfeita com alguma coisa, ela se perguntar, isso é a minha insatisfação, é por mim e a mudança eu quero melhorar? Se for, ótimo, então você melhora, você procura ajuda e a gente vai trabalhando isso. Mas se é pelo meio externo, onde isso está te prejudicando, está fazendo que a sua autoestima fique baixa, já não é saudável. Aí você precisa de um auxílio ou parar de deixar essas coisas externas, né, influenciar tanto na sua vida, né? Inclusive, quando você veio para a revista, né, participar, nós conversamos sobre isso, né? E aí eu falei a respeito disso também com você, porque nós vivemos um momento, Pablo, onde eu acho que é muito cobrado. As próprias mulheres, elas cobram de si, né? Algo que às vezes não tem necessidade, né? É uma beleza absurda, é o corpo perfeito, é ser mãe, é ser esposa, é ser a namorada, a amante, a empresária. E assim, aí quando começou esse empoderamento que as pessoas falam, muitas mulheres elas acham, elas distorcem isso daí. O que você me fala? Então, hoje as pessoas colocam que a mulher, ela para ser perfeita, ela tem que ter aquele corpo escultural, né? Aquela profissão perfeita, ela está no lugar certo, aquela empresária ou que seja funcionária ou algo, mas que seja de sucesso. Ela tem que fazer inúmeras viagens para mostrar onde ela está, né? Porque é o que a gente vê hoje nas redes sociais. E aí isso vai estabelecendo como se fosse algo que todas devêssemos seguir. Só que na realidade, a maioria é mãe, a maioria tem que cuidar de um choro, de uma criança que naquele momento está carente e necessita de cuidado, e você não se vê na realidade daquelas pessoas que você está olhando todos os dias. As pessoas que você vê na TV, as pessoas que você vê em novelas, filmes, não chega ao seu padrão. Só que isso são cobranças externas. Então a gente tem que se padronizar pelo que nós somos. O que realmente você quer ser? Qual a pessoa que você gostaria de se tornar ali? Então, se eu quero ser uma boa mãe, o que eu posso fazer para ser uma boa mãe? Não, eu não quero ser mãe. Então, o que eu faria, vamos supor, para ser uma boa profissional? Então, o que eu faria para ser uma boa empreendedora? Eu quero montar o meu negócio. Então, o que eu posso fazer e como? Quais são as ferramentas? E eu buscar o meu sonho. O meu sonho não depende do que o Pablo quer, do que a Zenilda quer. O meu sonho depende do quanto eu vou buscar e lutar por aquilo. E claro, tem mudanças, claro, a gente comete erros, mas diante disso a gente vai se construindo. E as experiências que nós adquirimos faz quem nós somos hoje. Muito bem, né? Que as mulheres ouçam isso daí e parem de se cobrar tanto, né? As mulheres ainda têm marido também, né? Muitas reclamam e falam, Pablo, ainda tem que cuidar tudo isso do meu marido. Eu falo, não acredito nisso. Ela tem que defender os maridos, né? Porque se um dia eu vou ser marido da minha esposa, então ela tem que cuidar do marido também. Mas agora a gente vai chamar aí os nossos patrocinadores, né? Vamos dar um momentinho aqui, vamos chamar o pessoal aí para rodar o VT. Daqui a pouquinho nós voltamos.
A tecnologia na produção agrícola avança em alta velocidade. Não dá para se manter atualizado com uma conexão lenta. Para ter qualidade, estabilidade e alta velocidade, sua melhor opção é a VST Net Fiber. Tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada à sua disposição o tempo todo. Eleita pela 5ª vez destaque empresarial na pesquisa, a SIC CDL. VST Net Fiber, conectando o campo e a cidade com o mundo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Borges, eu sou gerente comercial da empresa Safra Loteamentos, que faz todas as vendas do loteamento Novo Centro Jardim Milão. Quero convidar você que não conhece ainda o nosso empreendimento, que venha fazer parte, venha nos fazer uma visita, venha ver as obras como estão acontecendo. E você que já comprou, venha conferir também. Traga um amigo, traga um parente que tem vontade de adquirir um lote e realize o seu sonho aqui conosco. Novo Centro Jardim Milão. Venha conhecer. E retornamos aí a nossa conversa e estamos também agradecendo os nossos patrocinadores, nossos parceiros, Cropfield, Safra Negócios Imobiliários e a VST Net. E vamos lá, gente, continuar aí o nosso papo, que é muito agradável falar sobre as mulheres, né, Fran? E você interage também, vamos falar, certeza. Aproveitar aqui que tem um homem, né, Fran, pra gente fazer o nosso pequeno debate aí. Sim. Né? Vamos ganhar, né? Estamos em duas. Estamos em duas, não é possível, né? E aí? Então, e aí, continuando, né, o nosso assunto, as mulheres, elas tendem a se comparar muito. Então, você se compara com uma ali, aí o cabelo daquela é bonito, o corpo daquela é bonito. Aí você pega a inteligência de outra, porque às vezes também não tem tudo, né? Mas aí você vai pegando cada detalhe de uma e você monta a pessoa perfeita. E aí você quer ser aquela pessoa. Que não vai conseguir. Que é uma pessoa que não existe, né? Você foi criando e pegando características de várias mulheres, de várias pessoas, de várias coisas que você quer pra sua vida e você estipulou uma utopia. E aí realmente vai ficar difícil de você alcançar. E gerando transtornos mentais depois. O que nós podemos trazer aí é a depressão. A depressão, você começa a ficar desanimada, você já não se vê com o corpo que você não gosta mais do seu corpo, você não se vê bem, você já não quer mais se arrumar. Você queria ser a outra pessoa que você criou, né? Pegando um pouquinho de um, de outro. Um personagem que você criou, isso quando você se olha, aquilo não é agradável para você, porque você não vai chegar, né? Então, ela tem que se preparar psicologicamente, as mulheres que estão aí hoje vindo, é isso? Isso, elas precisam se fortalecer no que elas querem ser, no que elas sonham, no que elas querem almejar, porque quando você conquista um sonho, há uma satisfação tão grande que você esquece das outras coisas que não são importantes para você, que você vê em outras pessoas, e as outras pessoas às vezes querem estipular que você seja daquela forma, mas não é o que você quer. E aí você faz e fica insatisfeito. Fran, você acha que assim, os homens, eles colaboram também para que isso aconteça? Hoje, assim, nesse mundo virtual, onde tudo é muito fácil, onde tá muito dentro dos lares, né? Nas redes sociais, aí essa facilidade, você vê muitas mulheres e cada uma, né, na foto, né, todo mundo tá fazendo foto, selfie, quer parecer todo mundo bonita, né? Perfeito, você acha que os homens, eles também deixam a desejar nesse ponto em relação às mulheres dentro de casa? Sim, porque os homens têm a tendência a ficar fissurado pelo visual, né?
Muitas vezes eles não olham pelas características ou pela personalidade da pessoa que está ali, por trás daquele corpo ou daquela pessoa que trabalha muito, e eles olham simplesmente o estereótipo, o que ele gostaria que aquela pessoa fosse. E às vezes eles se decepcionam, porque ele também colocou o padrão, às vezes, de beleza, aquela mulher do Instagram, para ser... Ele fica querendo, né, que a mulher, assim, ele fica visualizando que talvez a mulher poderia ser daquela forma, né? Eu vejo que tem muito isso também, e outra coisa que eu também já notei fora esse padrão, é que tem muitas vezes a autocobrança também, né, Fran? Como que a psicologia vê essa parte da autocobrança? Tem mulheres que às vezes eu já percebi que elas não colocam outras mulheres como padrão, e às vezes também não se sentem cobradas pelo homem, mas se tem uma autocobrança muito forte. Isso tem muito a ver com a baixa autoestima. Elas não se colocam no lugar de ser uma mulher, às vezes, desejada. Elas não se colocam numa posição de uma mulher bonita, de uma mulher que tem suas características, que tem muitas qualidades. Então, elas precisam, sim, se reerguer e melhorar a autoestima delas, porque elas viram um ciclo, né? Elas não se gostam, acham que também o marido não gosta, mesmo ele demonstrando que gosta do corpo dela, que gosta da maneira que ela é, mas ela não se sente bem, ela ainda não se aceita e não se conhece. Então, muitas vezes a gente fala que você primeiro precisa se conhecer, o que você quer ser, o que você quer para o seu corpo, para a sua vida, para o seu emocional. Ô Pablo, e assim, a gente falando sobre as mulheres, isso acontece também no profissional? Acontece. Nas mulheres, assim, até uma rivalidade, às vezes, entre as mulheres dentro da empresa, né? Esse conceito. Às vezes também pode acontecer de empresas buscar o perfil que tem que ser... cobrar isso daí das mulheres. Eu acho, é interessante você ter falado sobre isso, eu vejo que existe uma competitividade. E essa competitividade daí já gera os padrões que a Fran tinha falado. Na questão de uma se ver na outra, ou querer se parecer com a outra, ou a outra às vezes tem um perfil com o qual ela gostaria de adotar, seja pela função, seja pelo perfil físico ou comportamental. E isso gera uma grande rivalidade sim dentro das empresas. É normal, quando os clientes me procuram, é muito mais comum eles relatarem problemas com uma equipe onde existem mais mulheres. Existem grandes qualidades, que hoje em dia a maioria das áreas empresariais, principalmente administrativas, estão contratando mais mulheres. É muito mais comum ver muito mais mulheres hoje no mercado administrativo do que homens. Sim. Porém, existe também, eles falam sobre isso, assim, mas em contrapartida ocorre muita competitividade entre elas. Então são mais difíceis, falta um apoio mútuo. É isso que eu vejo. Quando se fala sobre a mulher empresária, elas têm uma tendência a não ser tão companheira da outra. Então acaba tendo uma competitividade maior. E eu vejo que conforme a gente vai trabalhando isso, a questão do desenvolvimento humano mesmo, a mulher começa a entender que o que ela sabe, a capacitação dela, o desenvolvimento dela já é suficiente. Ela não precisa competir com a outra para se destacar no meio empresarial. Tá aí você como prova disso, com a revista, com tudo, sempre buscou esse modo empreendedor de ser. A Fran também eu vejo que ela se destacou muito porque ela sempre teve essa questão de... Ela em algum momento duvidou de si, depois ela viu que ela era capaz de tudo isso. E eu vi um crescimento muito grande porque ela começou a ver as qualidades que existiam nela. Então eu creio que as mulheres têm que observar quais são as qualidades que eu tenho. O que eu, como mulher, estou fazendo no meio empresarial. Como que eu posso me desenvolver como uma empreendedora, como uma psicóloga, para se tornar uma psicóloga de sucesso, para se tornar uma empreendedora de sucesso como você é. E acho que falta isso mesmo, a mulher acreditar nela, acreditar no potencial que ela tem e não ter essa competitividade. A competitividade acaba por gerar mais problemas do que benefícios. Isso é assim, a gente vê isso constantemente, né? Por exemplo, a mulher vai numa festa, ela não se arruma para ela, ou ela vai competir com as outras, né? Mas na maioria das vezes ela quer saber qual a roupa, qual o estilo que a outra vai, né? Porque já é da natureza da mulher, né? Só que quando ela exagera nisso, acaba atrapalhando a empresa, atrapalhando até na vida com amizades, né? No meio social delas, né? Acredito que causa bastante transtorno, né? E também aquilo que você tinha falado sobre, às vezes as pessoas procuram pelo físico, pelo perfil.
Tem empresas que infelizmente ainda adotam esse método de contratação. Sim. Observam mais, uma mulher bonita para colocar aqui na recepção. E esse não é o objetivo que a empresa deve ter. Ele tem que olhá-la como uma profissional, quais são as qualidades. Eu creio que a mulher tem que ter, é bom trabalhar a autoestima, quando a Fran trabalha com a autoestima das mulheres, na Selfie, quando a gente trabalha sobre desenvolvimento humano, a gente sempre busca saber que a mulher tem esse conhecimento e a autoestima dela seja trabalhada. Por quê? Porque mesmo estando no empresarial, não precisa às vezes ela ir toda produzida, como toda chique para o trabalho, mas ela tem que ter um mínimo de cuidado. Às vezes transparece muito, às vezes a pessoa fala, não precisa ir chique nem maquiada para o trabalho, mas você percebe quando a mulher tem uma autoestima mais bem trabalhada. E isso ajuda no modo assim, o modo como ela tem se todo cuida. um cuidado. Então, nós no balcão de empregos, a gente observa isso também, né? Porque sempre começa quando você está buscando o trabalho. Eu sempre falo assim, quando você vai em busca do trabalho, você tem que levantar de manhã e você tem que se olhar no espelho e você tem que dar aquela arrumada no seu cabelo, né? E aí você vai com a autoestima sua já elevada, porque às vezes chega pessoas para pegar informações, como funciona, e ali você já vê assim aquele semblante da pessoa. É claro que buscar emprego às vezes não é muito fácil, né? Só que quando você busca desanimado, quando você busca, tem a postura, tem todo esse processo, né? E é perceptível até o empresário desanima. Quando a mulher chega lá triste, para baixo, sem se cuidar de alguma forma, da forma mínima. E acaba às vezes também, ela mesma, quando ela vai pedir, ela começa aqui meio que implorar, né? E o que eu percebi muito quando eu fiz a primeira contratação na empresa, a Fran também, foi a maioria das mulheres, elas, quando você ia entrevistar, elas se denegriam. Eu sou ruim para fazer isso, e elas não falavam das qualidades. Sim. Eu falei, antigamente, que eu via quando eu ia procurar emprego, quando eu era mais jovem, os concorrentes sempre falavam sobre todas as qualidades que eles tinham. Não falavam os defeitos. Hoje as pessoas chegam já falando todos os defeitos que ela tem. Eu tenho dificuldade, tem uma que chegou e falou, olha, eu gosto de trabalhar, tudo, mas eu tenho dificuldade de acordar cedo, pode ser que eu chegue atrasada. Na entrevista de emprego. Aí é complicado. Aí eu falei, é complicado. Aí não tem. Quando um empresário desanima, você fala assim, como que eu passo? Contratar, vai chegar atrasado todos os dias, não dá certo. Porque será que fica muito à vontade na entrevista para falar, ou é a pessoa que não tem preparação mesmo? Eu acho que falta os dois. Existe o conforto. Quando eu fiz a entrevista da Selfie, sempre foi uma empresa que abraça a pessoa para que ela entre lá dentro e se sinta como se ela estivesse no local onde ela é acolhida. Então, por isso a gente faz tanto no ambiente, no modo como a gente conversa com as pessoas. E eu via que muitas chegavam lá e meio que queriam desabafar. No momento que eu estava conversando, por isso que eu falo, é importante o empresário às vezes fazer essa triagem, até aquela ferramenta Assessment, porque ele faz com que a pessoa revele características dela que podem vir a ocasionar um problema na empresa. Então elas chegavam e se sentiam à vontade com o ambiente, com a conversa. E elas pensavam que ia entrevistar elas, as mulheres, que na primeira teve muitas mulheres, teve 200 currículos enviados, 160 eram mulheres. Então daí as mulheres chegavam assim e quando eu conversava com elas, falava sobre como esse trabalho, elas pensavam que ia fazer uma entrevista. E eu só perguntava, quem é você, por que você está aqui? Aí elas sentiam no ato de desabafar. E no desabafar eu percebia que elas mais falavam características negativas do que positivas. Entendi. Realmente, é um momento ali, né? O momento ela se sente à vontade. Sim. E é por isso que é importante, eu falo assim, uma boa contratação, você tem que fazer a pessoa demonstre quem ela é verdadeiramente. Porque as pessoas quando vão para a entrevista de emprego, como eu falei, a maioria tende a colocar uma postura, falar, meu pior defeito é que eu gosto de trabalhar demais, sou muito perfeccionista. A gente sabe que não é verdade. Não. A gente sabe que isso é um discurso já ensaiado para que de alguma forma você esteja apto à vaga. Então você tem que fazer com que a pessoa sinta vontade para que ela mostre quem ela é. E o perfeccionismo, ele pode ser um sinal de baixa autoestima também. Às vezes a pessoa fala achando que vai ser uma vantagem, né? Então ele tem que ser preparado também para a entrevista, né? E Pablo, então assim, se eu tenho uma empresa, tenho 40 funcionários e não está fluindo, né? Sempre aquela troca de funcionário e tal. Aí ele entra em contato contigo, né? Aí vocês fazem esse trabalho dentro da empresa. Existe também. Não é apenas para contratação. O Assessment ele funciona como uma ferramenta que pode ser até de realocação de funcionários, de um setor para o outro. Ajuda também, porque, como a gente falou, às vezes a pessoa está no lugar errado. E quando a gente conversa com eles acabam demonstrando assim, a empresa mesmo pode ter acesso a essa ferramenta
para que tudo ocorra de forma, como posso dizer, da forma correta, que as pessoas que estão às vezes num setor onde elas não estão felizes, ela não está trabalhando desmotivada, talvez aquilo não seja o que ela gosta de fazer. Aí você fala, mas daí o empresário tem que se adequar ao colaborador? Muitas vezes sim, porque se você não se adequa a ele, você acaba sofrendo. Você passa pelo desgaste de ter que demitir, ter que recontratar. Então talvez a sua empresa hoje tenha, eu falo para todos os empresários de Campo Novo agora, talvez a sua empresa tenha os melhores funcionários da cidade, só que eles estão fazendo a função que não demonstra qual o verdadeiro potencial deles. Realmente, né? E tem aquele, também tem aquele, eu falo assim, aquele encantamento, alguma coisa. Existe o patrão que ele olha para aquele, para aquele candidato e tem aquela química, né? Eu não sei se você já... Eu sempre falo assim para os candidatos que, além de tudo no trabalho ali, na hora da entrevista, ou no final, na contratação ali, para que ele consiga aquela vaga desejada, tem que ter essa química, né? Sim, a química até certo momento é bom. Depende muito de como o empresário tem que olhar, por isso que eu falo que é importante o assessment. A química é boa, mas às vezes a química que estraga a contratação, sabia? Porque... Quase como com casamento. Quase como casamento, porque às vezes o cara, ele é como eu falo assim, ele é um executor. O executor é um perfil mais impulsivo, que gosta de fazer as coisas, gosta de fazer com que os processos andem rápido. Só que ele precisa de alguém financeiro. Aí ele contrata uma pessoa com uma química boa, porque é outro executor, uma pessoa que gosta de fazer as coisas rápido, mas o financeiro é necessário um analista. Uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que tenha mais concentração, que goste de mexer com os números, que goste de trabalhar ali concentrado. Então se ele contrata uma pessoa igual ele, porque ele se sente bem com a pessoa, aí ele coloca lá, não dá certo. Não vai dar certo. Muito bom, muito bem, gente. Eu adorei ter conversado com vocês, né? As portas estão abertas, né? Vamos voltar a falar de novo sobre esses assuntos aí, né? Eu acredito que são assuntos super interessantes para as empresas, para as mulheres, né, Fran? E vocês estão convidados aí para participarem novamente conosco. Hoje nós estaremos já encerrando, né? Passa muito rapidinho esse tempo. Pessoal, olha, a revista maravilhosa, tá? A Fran, o Pablo está aqui e vocês confiram as matérias deles aí na nossa revista que está sendo distribuída aí na nossa cidade. Gente, um abraço, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com você e estamos aí para precisar. Ok, gente, muito obrigada. Até o próximo Elos Conversa. A tecnologia na produção agrícola avança em alta velocidade. Não dá para se manter atualizado com uma conexão lenta. Para ter qualidade, estabilidade e alta velocidade, sua melhor opção é a VST Net Fiber. Tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada à sua disposição o tempo todo. Eleita pela 5ª vez destaque empresarial na pesquisa, a SIC CDL. VST Net Fiber, conectando o campo e a cidade com o mundo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Borges, eu sou gerente comercial da empresa Safra Loteamentos, que faz todas as vendas do loteamento Novo Centro Jardim Milão. Quero convidar você que não conhece ainda o nosso empreendimento, que venha fazer parte, venha nos fazer uma visita, venha ver as obras como estão acontecendo. E você que já comprou, venha conferir também. Traga um amigo, traga um parente que tem vontade de adquirir um lote.
e realize o seu sonho aqui conosco. Novo Centro Jardim Milão. Venha conhecer.